Saudações! O assunto hoje vai ser queries. Antes de começar a falar sobre queries, eu gostaria de pontuar um assunto muito importante que vem atrelado aqui e que causa dúvida para algumas pessoas. Vamos falar sobre banco de dados. O banco de dados é um container que guarda todo tipo de objeto de um sistema. São tabelas, são views, são triggers, são storage procedures, são funções. Os usuários também são armazenados dentro de tabelas, entre outras coisas. As tabelas, essas sim são as entidades que guardam dados, como planilhas, né? Tem linhas e colunas. É muito comum as pessoas confundirem tabelas com bancos de dados. Falando especificamente sobre tabelas, esses objetos têm linhas e colunas, ou campos e registros, né? No nome mais formal. E alguns desses registros podem ter dados parecidos, como é possível observar que tem dois registros que mostram um nome chamado Carlos. Mas uma das regras normais, né, uma das regras de normalização de dados, diz que duas linhas não podem ser totalmente iguais. E para garantir isso, nós temos as primary keys, ou seja, tem uma ou mais colunas que garantem a unicidade do dado. Entrando especificamente aqui no Management Studio, nós vamos usar o SQL Server da Microsoft como exemplo. Nós temos o console de registro de servidores. Aqui eu posso registrar o meu servidor, seja ele local, remoto, esteja ele num data center, esteja ele sendo acessado via internet. Pode ser inclusive um servidor na nuvem, né? Desde que eu tenha o endereço e tenha os acessos, eu consigo registrar vários servidores aqui no meu console. Aqui eu fiz um registro de um servidor específico aqui. Nesse servidor eu tenho alguns bancos de dados, alguns de sistema, né? No caso desse Reporting Services. Tenho o meu database e tenho o banco Pubs, que é um banco de exemplo de umas versões anteriores do SQL, umas versões mais antigas. Mas as tabelas que ele tem são ideais, na minha opinião, para demonstrar o básico sobre queries. E é esse banco que eu vou utilizar. Eu não vou usar esse console do Management Studio, eu vou direto para o console de queries. Aqui vamos primeiro aprender a identificar o servidor. Eu tenho essa janela onde eu consigo olhar qual que é o meu banco de dados atual, banco de dados corrente, que a gente chama, mas eu tenho também um Transact SQL, uma função que mostra o nome do database, que é a Select DBName. Manda executar, ele mostra que o meu banco de dados atual, né, ou seja, a origem de dados que eu estou conectando nesse momento é o banco Master. Se eu quiser trocar esse contexto, eu quero me conectar a um outro banco de dados, no caso é o meu database, eu uso o comando use e faço a conexão. Aí, de novo, rodo lá o DBName, ele mostra o database do contexto atual. Eu sempre vou estar trabalhando orientado a um database, ou seja, estou conectado no database A ou no B e estou acessando os objetos desse database. No caso, nós vamos trabalhar com Pubs, database Pubs. Então, checa se ele está conectado, ok. Agora, vamos dar uma olhada no conteúdo do database Pubs. Para mostrar o nome dos objetos que existem nesse database, eu uso uma Storage Procedure, que é a SP Help. O que ela faz? Ela me retorna a lista de todos os objetos, não necessariamente tabela, mas todos os objetos que existem naquele banco de dados. A SP Help é uma Storage Procedure de sistema, ou seja, ela já está ali quando você faz a instalação do SQL e lista os objetos do database corrente sempre. Vamos começar com o comando select, depois eu vou mostrar os elementos principais do select, mas basicamente eles são select, from e where, né? São elementos do mesmo comando. Então, eu seleciono, primeiramente eu vou mostrar com um asterisco e vou usar uma tabela, que eu já sei o nome, que ela chama titles. Essa tabela é uma tabela de exemplo, né? O Pubs é o banco de uma livraria, então é como se fosse a lista de livros, né, de produtos que eu tenho no meu sistema. Executando o comando com um asterisco, ele retorna todas as colunas, até porque eu não sei de cabeça todos os nomes de colunas
que a tabela tem. Olhando o retorno, eu vejo que tem uma coluna chamada Title e uma coluna chamada Price. Se eu definir essas colunas no Select List, como eu fiz agora, ele vai trazer só o conteúdo dessas colunas. Com o asterisco ele traz todas as colunas. É possível criar tabelas com centenas de colunas se for necessário. E ao invés de eu ter que digitar o nome de cada uma das colunas, eu coloco asterisco, o SQL automaticamente retorna o conteúdo de todas as colunas. No caso dessa query, ele trouxe também todas as linhas. Para definir quais são as colunas que existem numa tabela, eu posso dar um sp-help, né, o mesmo comando que lista os objetos, e passar como parâmetro dessa procedure o nome da tabela, ou do objeto que eu quiser checar as informações. Então ele mostra que é uma tabela, mostra a data de criação e lista todas as colunas que compõem essa tabela. Assim eu posso, por exemplo, olhar cada uma das colunas, copiar, colocar no Excel, usar para fazer documentação, enfim. Eu tenho possibilidade de verificar a documentação do dado através do sp-help. Aqui está o comando, os elementos principais do comando select, que é o select from where. Né? Então, a lista de colunas, a lista de tabelas e as condições de filtro. Voltando lá para o meu select, vou demonstrar o where agora. Então, o where é a coluna de filtro. Se eu sei que tem uma coluna chamada type, eu quero, por exemplo, todos os livros do tipo business. Então, eu coloco onde o tipo seja igual a business. Eu estou filtrando os dados. Eu quero todos os livros de autores brasileiros. Eu quero todos os livros de editoras do Brasil, editoras do estado de São Paulo e assim por diante. Então, eu vou adicionando critérios para retorno do dado. Nesse caso ele está trazendo só os livros que o type, que a coluna type tenha o valor igual a business. Eu posso pesquisar filtrar, né, por qualquer coluna. No caso estou pesquisando aqui, filtrando pela coluna Title ID. Agora uma informação importante, a Title ID é a chave primária, ou seja, ela não tem dados repetidos em linhas diferentes. Então, toda vez que eu pesquiso pela chave primária, o retorno é sempre uma única linha. Voltamos lá. Agora vamos olhar outras possibilidades de filtro. No caso, eu quero filtrar pela coluna Price. A coluna Price ela tem valores monetários, né? Então é o preço do livro. Eu quero todos os livros cujo preço seja R$19,99. Eu tenho alguns livros que são R$19,99, mas eu posso pesquisar quando se trata de numérico, e mesmo os caracteres, mas posso pesquisar por faixa, maior que isso, menor que aquilo, entre isso e aquilo, né? Nesse caso eu estou pesquisando todos os preços que sejam maior do que o valor 10. Então tem uma porção de registros que obedecem a esse critério. Até agora então nós vimos os operadores de comparação maior, menor, igual. Então vamos ver um operador novo, que é o operador diferente, que ele é composto basicamente pelos símbolos de maior e menor. Então eu quero qualquer coisa que seja diferente de psychology. Ele traz todos, menos os que na coluna type tenha a informação psychology. Falando sobre os operadores lógicos, aqueles que concatenam condições, critérios diferentes, é o not, and e or. Voltamos aqui no exemplo. Por exemplo, eu não quero o psychology. Eu posso usar uma outra lógica, colocar type igual a psychology e colocar um not para essa condição. Então, que não tenha o type igual a psychology. É uma forma diferente de usar a lógica. Eventualmente ela é mais legível, mais declarativa, mas ela tem exatamente o mesmo resultado de colocar type diferente de psychology que a gente usou no exemplo anterior. O and, ele concatena condições. Então, às vezes eu tenho mais do que um critério. Por exemplo, tem que ser do sexo masculino e tem que cidade igual a São Paulo, por exemplo. Aqui eu estou colocando que tenha o tipo diferente de psychology, ou não igual a psychology, e o preço seja maior que 20. Ou seja,
tem que obedecer as duas condições ao mesmo tempo, é o AND. Algumas pessoas confundem os operadores AND e OR, sabe quando usar um, quando usar outro. Olha esse exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa onde eu vou colocar um critério do Title ID, lembrando que a coluna Title ID é a primary key da tabela, ou seja, sempre que eu pesquiso pela primary key, a resposta, quando é comparado com igual, é sempre uma linha, e eu queria trazer duas linhas, né? Ou seja, dois códigos de livros diferentes. Para isso, eu uso o OR, ou seja, que o código do livro seja igual a A ou o código do livro seja igual a B. Na mesma coluna, esse código de livro nunca vai ser dois códigos ao mesmo tempo. Não pode ser A e B ao mesmo tempo. Então, eu uso para fazer a comparação, eu uso sempre o OR. Algumas pessoas confundem o OR com AND, mas por causa do português coloquial, que eu peço para me trazer um relatório com dados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Mas na coluna cidade de um endereço nunca vai ser São Paulo e Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Então eu uso o OR para comparar dados da mesma coluna ao mesmo tempo com a mesma informação. Ok, vamos ver agora um operador interessante que é o top. O top ele traz as primeiras linhas, as primeiras X linhas de uma tabela. Aqui vocês veem, eu coloquei top 10, ele retorna as primeiras 10 linhas da tabela, não importa quantas linhas a tabela tenha, nesse caso tem 18 linhas, né? Eu coloco o top 5, por exemplo, ele vai trazer as primeiras 5 linhas na ordem física em que a tabela está. Então a tabela sempre tem uma ordem de linhas, ou seja, a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Isso pode variar, por exemplo, pode ser na mesma ordem numérica crescente da primary key, pode ser na ordem alfabética, ou pode ser simplesmente na ordem que os dados foram cadastrados, que os dados foram inseridos na tabela. Vamos aproveitar então para falar sobre ordenação de dados, ordenação do retorno. Então, independente da ordem que os dados estão, eu posso mudar a ordem de apresentação. Então, nesse caso, eu estou pedindo para trazer os dados na ordem de título, né, que é o nome do livro. Ele vai trazer em ordem alfabética, de A ao Z. Antes do A, no alfabético, tem números, antes dos números tem símbolos, mas pensando que só tem dados alfabéticos ali, vai do A ao Z, como nesse exemplo que eu acabei de fazer. Eu posso ordenar pela coluna que eu quiser, qualquer uma das colunas da tabela, seja data, seja numérico, seja decimal. Quando eu não especifico nada, ele sempre vai operar o order by do menor para o maior, ou seja, de A a Z, do negativo infinito ao positivo infinito. Seria o parâmetro ASCII de ascendente, né, que eu posso omitir, porque ele é o padrão. Quando eu coloco ASCII ou sem colocar ASCII, ele sempre vai ter o comportamento idêntico. Às vezes, eu preciso trazer o dado ordenado ao contrário, ou seja, do maior para o menor, né, de Z a A ou do maior número para o menor número. Aí sim, eu tenho que explicitar a opção descendente. Então funciona para qualquer data type, né? Para datas, então eu quero da data mais recente para a data mais antiga. O padrão é sempre da data mais antiga, que é menor, para a data mais recente. Então eu posso colocar várias colunas na cláusula order by, se eu quiser. Cada uma tem seu próprio critério de ascendente ou descendente. Ainda falando sobre retorno, né, em simplificar e melhorar a forma de apresentação do meu select, da minha query, eu tenho o alias de coluna, chama-se alias de coluna. Suponha que eu vou entregar esse retorno para um gerente, né? Então a tabela, por algum motivo, ela foi modelada com nomes de colunas em inglês. Se eu quiser traduzir esses nomes na hora de apresentar, eu não estou mudando a estrutura do objeto, tá? Eu vou mudar a estrutura da apresentação. Eu quero que a coluna title seja apresentada como coluna livro, como coluna título. E a coluna price, eu quero que seja apresentada como uma coluna
preço. Então dou um alias, né? Ou seja, na frente do nome original, né? Do nome físico da coluna, eu coloco o nome que eu quero. Então quero que title seja livro e quero que price seja preço. Isso chama-se alias de coluna. Então você vai ver que na apresentação, ou seja, no retorno, ele vai retornar livro e preço. E eu posso juntar tudo que eu vi até agora, né? Então estou usando o alias de coluna aqui no meu select, na minha query. Eu vou usar um critério de busca aqui, preço, né, na cláusula where, preço maior que 15. Posso pedir para ordenar por qualquer uma das colunas que tenha sido apresentada já, se eu quiser. Então coloca aqui order by, coluna price, né? O padrão é ascendente sempre, então posso colocar omitir ou especificar. Vou pedir para colocar descendente. Né? Então juntamos todas as cláusulas que a gente aprendeu até o momento. Coloca um top, 3 linhas. Então usamos a cláusula where, usamos operadores de comparação, usamos alias de coluna e usamos o top para limitar o número de linhas de retorno. Muito bem, senhores, isso é o que eu queria apresentar hoje, espero que tenham gostado. Para mais informações, procure SQL Cérebro ou assine meu canal no YouTube. Obrigado, foi um prazer.